Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Representar o dia a dia da quebrada em arte requer algo muito além de talento. Requer vivência dos detalhes e dos corres. Tudo que a gente vive aqui é complexo demais para não ser desenhado e retratado com muito cuidado e afeto. E hoje a gente trouxe duas minas que fazem isso com muita maestria. Gente, eu tô muito feliz, porque assim, se eu não fosse jornalista, eu não sei o que eu seria, mas eu gostaria de ser grafiteira. Sim. Eu adoro grafite, vocês sabem. Tudo aqui que a gente já trouxe grafiteiro. Sim. Uma das coisas que eu falei no primeiro dia, que quando a gente ia lançar o podcast, eu preciso de um grafite. Então eu tô muito feliz de ter aqui duas grafiteiras da nossa quebrada. Bem-vinda, Amanda Monte e Krika Monteiro. Bem-vinda, Olha o nome desse grupo de sertanejo. Toma dupla sertaneja aí pra vocês, gente. Nossa, muito legal. No segundo episódio, a gente teve a Bicho Ruim. E agora a gente trouxe mais duas grafiteiras, então agora seria uma dupla. Então que honra ter vocês aqui hoje. E tava na nossa lista tem muito tempo já, né, também. Sim. Caraca. Gente, eu fiquei muito emocionada, porque eu sou fã da Krika, né? Somos. E aí eu falei, ai, gente, eu queria tanto que a Krika... Não falei? Foi. Daí, de repente, a Krika confirmou. Eu falei, o quê? A gente já tinha marcado com a Amanda, que a gente também queria... Ah, marcamos com a Amanda, deu certo, né? A Amanda já tava confirmada. Eu já tava praticamente pedindo. Aí a Gi falava, com a Amanda, quem que manda? Eu queria a Krika. Nossa, eu queria trazer a Krika, não foi? Caraca. Gente, Da olha, hora. tô muito emocionada de ter vocês duas aqui. Sério. Porque, assim, eu admiro muito o trampo de vocês. É isso, né? Eu sou várias coisas. Eu sou uma artista periférica frustrada, né? Porque eu não tenho talento nenhum. Não, às vezes eu dou umas riscadas aí. Hoje a gente ficou cantando aqui. Os bastidores. Mas, assim, desenho é um negócio... Eu sempre gostei muito de grafite, né? E o desenho e sei lá, eu acho uma expressão magnífica, assim. Então, estamos muito felizes. Mas a gente tá falando demais, Bia. A gente tá falando demais, porque a gente tá meio fanzete, né? Hoje a gente tá meio fanzete. A gente nunca faz isso, né, Bia? Nunca faz isso, gente. De verdade. Em pouquíssimo... Quase nenhum episódio a gente fez isso. Mas, enfim. Então, vamos pro episódio? Então, tá bom. A gente sempre começa perguntando pra vocês de como vocês chegaram no território da Zona Sul. E conta um pouquinho da história pessoal, enfim. E como que vocês se conectam culturalmente com esse território? Se foi aqui que vocês se encontraram culturalmente, conta um pouquinho da história de vocês com a arte. Vai lá. Legal. Primeiro eu quero agradecer, né? Porque é muito lindo ouvir isso de vocês. Eu também tava de olho já. Eu quase falei, gente, vocês não vão me chamar. Caramba, eu tava de olho. Mas eu acho o projeto muito bonito. Tem muita gente potente que vem aqui falar, né? Que vem contar suas histórias. E para mim é uma honra também estar aqui. E para começar, meu nome é Cristiane, né? E eu assino Krika Monteiro. Eu sou moradora de Embu das Artes, mas eu acho muito legal, inclusive quando eu vi, né, e vocês estão falando sobre esse lugar do território, Zona Sul e tudo mais. Eu sou cria do Campo Limpo, né? Eu nasci no bairro do Campo Limpo aqui do lado, né? A gente tá no Catanduva. E eu passando, né? Eu sempre penso, tipo, nesse meu processo de criança, vivendo nesse espaço na Zona Sul, né? E então eu cresci, estudei aqui também no Campo Limpo, ali no Parque Esmeralda. Então, basicamente, o meu início de tudo, de entender o que era hip hop, o que era o grafite, partiu daqui mesmo. Então, o fato de, muito pequena, né, sair do bairro do Campo Limpo, eu morava no Marizal. Meus pais resolveram ir morar no Jardim São Marcos, em Embu das Artes. E eles estavam começando a construir a casa deles, toda aquela coisa. E eu saí daqui do Campo Limpo para morar lá no Embu e continuei estudando no Parque Esmeralda. E aí a minha rotina era essa, todo dia pegar ônibus. Eu era uma criança, acordava às 5 da manhã. Então eu sou uma pessoa que até hoje eu tenho uma dificuldade assim de não aproveitar os dias direito, tipo, acordar tarde, isso não consigo. E essa rotina me ajudou a ser disciplinada, a olhar a cidade, a perceber
várias questões também de tanto território quanto das coisas que estavam me chamando a atenção, né? Naquele período ali, principalmente no início da minha adolescência. Que foi me interessar pelo hip hop, me interessar pelo grafite, me interessar pelo skate. E ser da Zona Sul é muito especial, isso eu tenho que falar, porque eu sei que, assim, a gente, principalmente eu que sou do movimento, assim, eu comecei em 99, já morava lá no Embu, né? Então, esse contato que eu tive com artistas de lá também foi muito rico. Eu tive muita gente no meu caminho. Tem até alguns nomes que eu posso citar aqui, que a gente cresceu junto, assim, tipo, vendo a caminhada um do outro. O Kurtz, a Amanda Negracin. Então, a gente vem basicamente do mesmo lugar. Então, esse lugar que é você viver em Embu das Artes, que é do ladinho da Zona Sul também, daqui colado com essa região que eu falei. Então, a gente tinha tanto essa... Eu tinha, né? Lá atrás, tanto esse contato com os meus do Embu, quanto essa coisa que era o movimento que o Racionais já estava fazendo na música. E acho que parte disso também me trouxe muito entendimento de quem éramos, né? A gente pode sair desse lugar que a gente está e ir para outros lugares também. Então, basicamente, assim, eu acho a Zona Sul muito rica culturalmente, acho que tem muita gente potente. Eu sou muito, eu digo que é um privilégio dentro de desprivilégio, dentro de todas as camadas sociais que a gente vive, ser desse lugar. Eu acho incrível ter nascido aqui, ainda vivo aqui, posso estar indo para vários lugares, levar meu trabalho, mas eu não consigo sair da Zona Sul. Já até pensei assim, tipo, vamos pra Zona Leste? Não. Gente, não me odeiem, tá? Mas é que eu amo mesmo a Zona Sul. Eu achei a Zona Sul muito incrível. Não, mas aqui somos bairristas, né? Enfim, não, Zona aqui é isso. Zona a gente defende 100%, entendeu? Somos muito Zona Sulers. Pode ficar tranquila, ninguém vai te julgar. E você, Amanda? Conta um pouquinho. Primeiro eu quero entender por que você não é modelo, porque você é linda. Gente, eu tô olhando pra Krika. Amanda. Exatamente. Ambas são lindas, mas a Amanda não é, gente. Ela não é linda. Gente, obrigada. Olha essa bocona. Eu vi o seu podcast, eu não te conhecia, né, de rosto. Eu conhecia seu trabalho e tudo mais. Eu vi seu podcast na Onda Sul. Sabe? Aí eu assisti e falei, gente, olha essa mulher. Gente, é bom já começar falando, vocês estão vendo aí essa espinha dessa engraçada na minha cabeça. Ninguém tá vendo, Por seu favor, sorriso releva. tá ofuscando. Muito obrigada, você tá acompanhada de mulheres maravilhosas aqui também. Então, pelo amor de Deus, né? É bom receber elogio de mulher bonita. Eu cresci no Parque Santo Antônio, né? Eu moro na Fundão hoje, tô no Capão tem alguns anos. Mas eu cresci no Parque Santo Antônio e eu sempre tive meio que um ping-pong, assim, né? A minha mãe, ela era camelô em Santa Amaro, então ela morava ali na região de Santa Amaro. E meu pai, ele sempre foi pedreiro e pintor e morou no Parque Santo Antônio. Eu acho que isso fez muita diferença, assim, na minha vida. Por quê? Porque no Parque Santo Antônio eu cresci dentro de uma viela, assim, que era a Viela do Córrego, né? Onde meu pai mora até hoje. E meu pai, ele não era crente, mas ele me criou nos moldes de crente. Então, eu não podia sair. Já imagina, mulher, né? Então, e a Quebrada também sempre foi muito... O Parque Santo Antônio, ele faz parte desse triângulo da morte, né? Dos anos 90, que é Parque Santo Antônio, Jardim Ângelo e Capão. E até hoje, assim, você vai pesquisar Parque Santo Antônio no Google, infelizmente só aparecem coisas negativas. Isso é uma vontade que eu tenho de mudar, né? Daqui pra frente. Mas, enfim, cresci sempre muito presa. E quando eu ia pra casa da minha mãe, em Santa Amaro... Imagina, Santa Amaro sempre foi um centro comercial. Então, lá eu conheci Sesc, sabe? Coisas que eram gratuitas, mas que não tinham na minha quebrada. Então, Sesc... O fato de ter rua asfaltada e ter qualquer coisa, assim, mais bonitinha na rua já me encantava os olhos. E sempre morei por aqui, né? E aí, você, no Parque Santo Antônio que você descobriu que você gostava de desenhar? Como é que você descobre? Na escola? Não, na escola, na verdade, eu só tumultuava, né? Entendi. Eu sempre fui terror. Mas acho que pelo fato de eu ter crescido muito presa, eu tive que aprender a usar da minha imaginação, né? Então, tipo assim, agora eu lembrei onde é que eu tava. Eu cresci nessa viela
E aí eu já não podia sair, então já não tinha muito o que fazer do lado de fora. E o que eu via também era muito limitado, porque era só o que estava ali passando na minha viela. E no máximo ali o horizonte, que você não consegue ver muita coisa, porque favela a gente sabe, né? Uma casa em cima da outra. Sim. Então, eu sempre curti muito desenhar, fazer maquete, pegar uns negócios, recortar, fazer qualquer coisa assim. E fazia isso pra dar de presente pra pessoas da minha família, pra amigos. Então, eu sempre gostei de usar muito dessa criatividade mesmo pra tentar, sei lá, ver um mundo pra além daquilo que eu tava vendo, sabe? Porque já era muito limitado. Então, eu precisei criar uma outra, sei lá, uma saída, assim, né? Dentro da minha própria cabeça. Que da hora. E Amanda, você além de... Você também é fotógrafa, né? Tipo, você tem outros... Eu tô nessa... Não sei. Mas eu tô nessa caminhada. Eu sou a doida da experimentação. Uhum. Então, tipo assim, eu sou grafiteira, né? Sim. E aí eu trampo também com design, ilustração, que eu acho que foi a partir da ilustração, na verdade, que eu cheguei no grafite. E agora com fotografia também. Tô curtindo muito, muito, muito fotografia. Tipo, acho que é isso. As possibilidades de fazer qualquer coisa com a imagem, sabe? Eu acho muito legal, porque a imagem, ela possibilita a gente sonhar um mundo para além daquilo que a gente tá vendo, né? Então, você conseguir representar, seja através de um desenho, ou de uma fotografia, ou de um vídeo, eu acho isso muito bacana. E eu tô me metendo por essa área agora. Sim, que da hora. Desculpa perguntar, se você não quiser responder, tudo bem. Sua idade? 26. Eu ia falar, eu acho que ela é de outra geração. Então, a Krika falando 99, eu falei, gente, eu tava Aqui no colo da minha também, mãe tá? ainda. Aqui também. Sim, É a mesma proposital coisa. isso. Porque eu acho que a Legal. gente traz um outro olhar pras coisas. Então, Sim. quando a Krika fala que ela começou em 99, eu também era, né, desse rolê, assim. Mas eu era da comunicação e tava enfiada. Onde tinha movimento, eu tava enfiada. A gente viu a Zona Sul... ganhar uma outra forma. Então, por exemplo, quando você fala de equipamento cultural, em 99 isso estava muito distante, assim. Nem existia. Imagina, não era nem possível. Casas de cultura aqui na Zona Sul, por exemplo, a gente tem a Praça Campo Limpo ali. Ninguém, assim, tipo, que eu me lembro, assim, eu nunca fui quando eu era jovem. Sim. Uma cidade eu não ia, entendeu? Era muito longe. E aí eu tava fazendo essa reflexão, né? Você fala que você cresceu fechada numa viela, né? Qual era o contexto social que você vivia, assim? Você via... porque na nossa época, Krika, acho que tinha... O lance da violência que você falou do Triângulo da Morte. Pra mim, era muito próximo. Era muito mesmo. Era tipo... Mano, você via ali um amigo, sabe? Sofrendo violência da polícia. Eu via amigo sendo assassinado. Então... Porque eu cresci na Coab Adventista, né? Ali, vizinha do Brau e tal. Então, eu cresci vendo esse movimento de violência. E vi também a imprensa tradicional retratar a gente com esse olhar muito... só a partir desse recorte da violência. E por isso que eu me torno jornalista. Para tentar trazer essa narrativa de quem vive nesse território. Mas aí a gente acompanhou, eu acho, um pouco dessa evolução. Quando eu cheguei lá, não tinha asfalto, não tinha... Posto de saúde até tinha, mas não tinha um monte de coisa. E eu fui acompanhando esse desenvolvimento. Quando você chega nessa viela, qual era você se lembra de como é que era a realidade? Você vivia num contexto de violência? Como é que era? Você tinha projeto social próximo? Porque na nossa época não tinha. Acho que foi a partir de 95 que os projetos sociais começaram a surgir, né? Como é que foi isso, a sua infância lá no Santo Antônio? Ali no Parque Santo Antônio, eu cresci perto do Campo do Astro, né? E aí uma organização que sempre atuou ali, não necessariamente tenha atuado ali, porque aí eu já não sei, né? Posso estar falando alguma besteira, mas eu sei que tem muitos moradores dali que frequentam o espaço, que é a casa do Zezinho. É próximo, né? Mas eu nunca cheguei a frequentar a casa do Zezinho por conta dessa coisa do meu pai, assim. Meu pai sempre foi um cara muito machista, então ele casou com uma moça que foi a minha madrasta durante anos, super gente boa. Só que aí é isso, como ele, né, não permitia que ela trabalhasse nem estudasse, a função dela era cuidar da casa e cuidar de mim. Então, meio que não tinha essa necessidade de ir até sei lá, um centro cultural, assim, um CCA, né? Então, eu cresci ali mesmo e,
assim, por uma parte eu vejo hoje que foi um pouco defasado, porque eu poderia ter tido outras relações, né? Porque é legal também que essas ONGs, esses CCAs, eles são, para além de um espaço da criança ficar ali, e, sei lá, a mãe poder trabalhar, sabe? Tipo, ou poder ter qualquer tipo de cultura, também tem uma conversa, né? Uma troca com outras crianças, com outros jovens da mesma idade, né? E em questão de violência, nessa Vielas, eu lembro de muita coisa, assim, muita coisa. Tem alguns episódios, tipo... como eu sempre ficava olhando pela janela, eu via, tipo, vários caras chegando pra usar droga ali, tá ligado? No meu campo de visão. Era só fazer assim que eu conseguia ver. Então, eu tive esse contato com a droga muito cedo, não necessariamente usando, mas vendo, né? Então, era muito louco porque eu lembro de eu pequena, assim, e aí você via alguém chegando novo na quebrada, tipo um molequinho assim, e você pensava, tá, esse eu não conheço. E aí passava alguns meses, o moleque tava completamente diferente por conta do uso de droga. Então, eu sempre cresci muito com essa coisa, assim, pô, esse caminho não é da hora, né? Você via pessoas sumindo porque ou foram mortas ou foram presas. Isso eu só ia saber depois, né? Porque a gente comenta entre os vizinhos. Enfim, violência, tipo, tiro no fim da viela. Sabe? Fuga. E aí teve uma vez até que subiram em cima do telhado da minha casa. A gente acordou de madrugada assustadão. E sempre vendo, assim, essas coisas e pensando, pô... Não sei, eu sempre senti que não era ali que eu tinha que ficar, sabe? Então, eu cresci muito com essa... Acho que com essa revolta, assim, também. Eu era muito pequena quando o Racionais começou a fazer esse movimento, e aí todas vocês também, que são da mesma época, né? Porque o que a gente conhece é Racionais porque vai pra mídia, mas vocês fazem parte desse movimento também, e é uma honra pra mim estar aqui com vocês, inclusive. Mas a gente que cresceu, assim, né? Que eu sou de 97, então... E a Bia, gente? Fala de quando você é. 2001, gente. Nossa. Quem nasceu em 2001 nasci tem 7 em anos, 2001. mentirosa. Eu não tenho sabedoria pra Isso não é possível. Não é possível, eu penso isso. Então, mas acho que a Bia vai concordar comigo. A gente não... Talvez não tenha construído, mas a gente é fruto dessa construção. Sim, porque sim, eu acho que a gente tá Era aqui nisso que eu nessa queria mesa chegar. Muito conversando legal. hoje porque vocês, sabe? Tipo, a gente tem esse exemplo das pessoas que falaram, não, cultura de favelado também é cultura. Isso aqui não é só violência. A gente consegue sonhar pra mais do que isso que eles falam que a gente serve, sabe? Não, a gente pode mais. E eu acho que a gente é isso. A gente é esse fruto, assim. Sim. A gente sempre fala, né? Faz essa pauta transversal tá sempre presente em todos os episódios que a gente faz. De ancestralidade, né, Gi? Que muitas pessoas vieram antes da gente pra gente tá pisando fofo onde a gente tá pisando hoje, sabe? Muita gente. Vocês, inclusive. Muita gente que já passou aqui. E muita gente também veio que é fruto, né? Desses centros culturais, dessa resistência cultural. Dessa resistência de ser favelado, de ter orgulho de ser favelado, e é isso. Que por mais que tivemos todas essas vivências, sim, a gente não vai negar que a gente teve vivências de violência, a gente teve vivências de, né, muitos usuários, enfim, de droga, tem essa política toda, mas a gente também tem coisas muito lindas e enfim, cultura... que a gente vai muito além, sabe? Nossa arte vai muito além de só ser bonita. Nossa arte é resistência, nossa arte é política, nossa arte também é amor, sabe? A gente também fala sobre amor, a gente fala... Também é uma pauta transversal que a gente tenta trazer aqui. É muito legal você trazer esse paralelo, e é bem legal a gente também trazer esse paralelo de idade, porque nem sempre dá pra fazer, mas em alguns episódios a gente consegue trazer esses pontos de diferença, né, das idades. Eu queria falar, até complementando que passa vários filmes na minha cabeça, assim, que tem um período, principalmente quando eu tava crescendo, né, e vendo você falando a sua trajetória e tudo mais, a gente vivia no perigo e pra gente era normal, assim, né, a gente não tinha muito essa distinção. Claro, a gente sabia, eu principalmente sabia, porque eu tenho tenho um pai e uma mãe que sempre tomaram muito cuidado com isso, assim. Mas eu lembro de um fato muito específico, que eu acho que é um recorte muito interessante de gerações, que é
as próprias pessoas da quebrada ou da favela antigamente tinham muito medo, vergonha de falar de onde eram. E acho que esse orgulho, hoje, ele tá sendo tomado porque muitas pessoas tiraram isso, né? De falar, eu venho daqui, por que é ruim lá? Por causa desses estigmas todos, das mortes, da questão com as drogas e tudo mais. Então, assim, eu lembro que eu era uma adolescente que vivia sobre esse olhar, assim. A maioria das pessoas, inclusive amigos meus, que iam tentar emprego, dependendo do bairro, nem falava, entendeu? Não colocava no currículo. Então, isso era um problema muito sério, assim. E aí eu fui dentro do grafite, né? Fui andando e conhecendo cada vez mais as cidades. E eu fui vendo, conhecendo os bairros, conhecendo cidades dentro de São Paulo também. E dentro desse território que a gente tá, que ainda é capital, quantas quebradas que eu fui pintar e conheci. Tipo, a gente foi vendo que dentro desses espaços as pessoas estavam conseguindo se resgatar e tirar um pouco desse estigma que é do periférico e favelado, que lá é onde tá as coisas ruins, assim. Então, eu acho muito bonito ouvir vocês, assim, tipo, que são mais novas que a gente, porque, gente, eu não sou velha, tá? Imagina. É só uma questão mesmo gente, de prazer. Não, de alguns anos e já era. Já tem mais experiência de vida. É isso. Então, tipo, acho que a gente constrói juntas, assim, sabe? Acho que é uma honra pra mim fazer parte de um movimento que hoje eu sou referência, sabe? Pra mim ainda não caiu a ficha sobre isso. É muito estranho, porque eu sou uma pessoa como qualquer outra, fazendo uma coisa que eu gosto. Então, eu percebi muito isso no meu caminho, sabe? Que esses estigmas, a gente levar o grafite para outros lugares, o rap, falar, é assim que a gente anda mesmo, é assim que a gente fala, a gente vai entrar na universidade, a gente vai entrar em lugar chique, sim, porque a gente só foi tirado isso da gente, assim. Então, esses lugares que nem você estava falando, pelos cuidados que você teve desde sempre, né? De não chegar em determinado lugar porque, de repente, não precisava. Às vezes não é nem questão disso, é porque o acesso à informação não chegava nos nossos pais, na quebrada, e o pessoal, não vai sair. Sair é perigoso, entendeu? E eu cresci muito assim, tipo, diferente dessa redoma, porque eu cresci numa redoma muito forte na minha família. Eu fui entender sobre várias coisas quando eu entrei no movimento hip hop, assim. Eu fui entender questões de raça, de questões sociais. Também quando eu saio de casa e vou frequentar uma casa de cultura lá em Santa Amaro. Tipo, eu saio do Embu e vou pra Santa Amaro. E a gente não tinha dinheiro. A gente passava por baixo da catraca, entendeu? Vida louca real. E assim, hoje eu vejo o quanto de informação que a galera tem e mesmo assim as pessoas não acessam algumas coisas. Mas isso é outro papo. É isso. Eu puxei esse lance de como era esse contexto, porque eu não sou do movimento, né, não acompanho, eu acompanho o movimento à distância. Namorando um grafiteiro ali, um skatista ali. É isso, relações. E aí, eu via, né, e sempre vi o grafite como uma manifestação política muito forte. Era um grito, né, e aí, né, antes do grafite, o picho, né? Ele era um grito de gente, a gente precisa sair disso aqui. E aí, é isso que eu ia perguntar pra vocês, assim, da onde vem a ideia, ou, né, se veio... O que veio antes, porque acho que normalmente o grafite vem um pouco depois, né? Como surgiu a arte pra vocês? Mas só queria pegar um ponto do que você fala, né? De como a gente naturalizava a violência, né? Sim. E talvez essa redoma que vocês tiveram, foi um cuidado que, na nossa geração, a gente nem sabia que a gente precisava ter. Então, assim, os pais de vocês já são de uma geração que fala, a gente precisa cuidar, porque tem isso. Então, vamos cuidar aqui para que não aconteça.
No meu caso, eu ia sozinha pra escola, numa escola de lata, que era tudo zoada, tudo aberta, que entrava quem queria, que tinha droga à vontade, entendeu? Tipo, meu pai e minha mãe cuidavam de mim, mas era numa outra realidade, numa outra percepção, num outro acesso à informação, num outro nível de conhecimento de tudo, assim. E aí, eu queria que você contasse, Krika, como é que você já se descobriu no grafite, pichando muro... Pichando não, grafitando muro, não sei se pode falar pichar. Pode. Enfim, pode. Ai, que bom. Pichação é uma ação também. Eu adoro pichação, né? Mas, de repente... Aí, queria que você contasse como é que você começa, assim, na sua arte, que hoje você é uma referência, né, pra gente. Então, a minha história é um pouco longa, não vou, obviamente, né? Senão o Miller corta. É isso. Mas pode falar. Mas, assim, primeiro, eu não venho da pichação. Eu admiro demais os pichadores, a pichação como todo. Acho que é uma ação muito legítima, assim. Mas a minha história vem antes de ser grafiteira. Tem uma mãe que ela começa ali a trabalhar com artesanato e também dar aula, né? Então, a minha mãe é a primeira pessoa empreendedora que eu vi na minha vida, né? Sendo mulher. E em casa, porque ela também trabalhava de casa, cuidando de mim e dos meus 2 irmãos. E aí ela também costurava. Então, eu cresci num ambiente onde tinha acesso a materiais de pintura, vi as pessoas que ela dava aula e tudo mais, e também grupo de mulheres, né? Sempre assim. E o meu pai é pintor de prédio, inclusive, quando você falou, eu falei, nossa... Eu lembro do seu pai. Tá vendo? Seu João. Conexões. Seu João, inclusive, eu levei ele pra pintar minha primeira empena. Foi incrível, pra homenagear a profissão dele, assim, ele ficou super feliz, inclusive. Ai, eu vou chorar, Foi sério. muito lindo, assim, foi muito legal. E eu venho também, nesse caso, tipo, de uma família, por parte de pai, de artistas. Não de artistas só de pintura, né? Meu avô era um cara que trabalhava com couro. O pai do meu pai. Eu tenho uma família de sanfoneiros e de forrozeiros, enfim, é isso. Então, eu tenho um lado muito pé na arte, assim. Em casa, nunca foi um negócio como eu vejo vários, né? Passarem, né? Várias pessoas matarem seus sonhos, suas vontades, simplesmente porque a arte dá dinheiro, essa é a grande questão, né? Você precisa trabalhar de alguma coisa que não seja isso. E lá em casa, não. Lá em casa, a gente foi encorajado a fazer o que a gente quisesse. Então, vem daí a minha vontade de ser quem eu sou, né? Em primeiro lugar. Eu acho que eu nem sem saber que eu ia me tornar uma artista, porque isso não foi planejado. Isso aconteceu na minha vida. Eu era uma criança que eu já tinha habilidades, com 6 anos eu já desenhava, né? Porque minha mãe, ela tinha essa coisa de ter materiais, me deixar livre, e aí eu tive já esse contato. Então, na escola, para mim, foi muito tranquilo. Eu era uma aluna que sempre os projetos de arte ficavam para mim, né? Como sempre. E eu fui me desenvolvendo dessa forma, e eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito, assim, estudei em colégio público e gostava muito, assim, então, muito curiosa, gostava de entender materiais, várias coisas. E por ser curiosa, aí, na adolescência, aí é onde o bichinho do grafite me pica, né? Que aí é quando eu tô dentro do movimento hip hop, porque eu começo em 99 a frequentar ambientes que tava ali trazendo a cultura, os 4 elementos, e eu vivenciei isso ali. Convivi com gente que estava começando também, né, no grafite. E eu comecei a circular na cidade, pegando ônibus, né, saindo do Campo Limpo, na época que eu estudava ainda aqui. Aí eu mudei de escola, fui estudar em Pinheiros, fui estudar no Fernão Dias, no colegial. Então, isso deu um pulo, assim, na minha visão de mundo gigantesca, porque a história mesmo de você atravessar a ponte e você vê uma nova realidade. Então, eu vi a cidade, vi os grafites, vi os grafites daqueles grafiteiros que eu via na revista, porque antes de rede social, internet, eu não tinha acesso a isso, naquela época ainda estava sendo construído, né? O meu acesso à mídia era a revista. Então, eu comecei a observar que aquilo ali era o que eu queria fazer. Porque eu achava muito intrigante como é que você consegue tirar um desenho do papel
e botar numa parede tão grande, em grande escala. Então, aquilo era que me chamava a atenção. Não era assim, eu quero ser grafiteira. Que nem hoje, um monte de gente tem referência perto, troca ideia. Às vezes você manda um DM pro seu artista que você gosta e ele fala com você ali. Mas imagina, na época que eu comecei a pintar, quando eu comecei realmente a fazer os meus primeiros riscos, foi em 2001. Então, de 99 a 2001, levou um tempo. Eu fui entender o que era a cultura hip-hop, respeitar tudo isso para depois começar a fazer o grafite. Então, por isso que eu também tenho muito esse lugar de respeitar quem veio antes e contar essa história pra gente não passar por cima. Porque, infelizmente, hoje, né, eu vejo que existe ainda uma galera que não tá, assim, tão preocupada em saber o que é a história do grafite. E isso é uma coisa muito triste. Muito. Então, tipo, pra mim, esse início foi bem início, assim, tipo, sem pretensões nenhuma. Eu era uma grafiteira que fazia isso por hobby e comecei a me desenvolver. Não tinha oficina, vai e faz. É o que eu falo sempre, se você tá com medo de sair pra pintar, pega a sua mochila, vai com medo mesmo, põe as latinhas lá, chama uns amigos, faz uma amizade ali em volta se você tiver com muito receio de sair na rua. Se você tiver mais ainda receio, pinta perto da sua casa, o muro do seu vizinho, da sua família, enfim. Mas comece. Porque o grafite é isso. Tipo, você sair pra experimentar. Então, pra mim, foi muito isso. No início, muito experimental. Mas eu olhava para as revistas e via que aqueles artistas que estavam ali na revista, alguns deles, me chamavam muita atenção. Que era, ele não é só grafiteiro. Ele seguia um caminho diferente de grafite. Tá trabalhando com peça gráfica. Tá fazendo capa de CD pro Charlie Brown Jr. Aí eu falei, é aí que eu quero estar. Então, eu já tinha uma visão de umas coisas que... Porque as pessoas ficavam... Trabalhar com arte, né? E eu também morando em Boa das Artes. Eu via o pessoal vendendo suas telas e tudo mais. Eu acho lindo. Mas eu não tinha essa visão, assim, desse tipo de pintar telas. Minha vontade era pintar a parede. E aí, até então, a referência maior que eu tinha era desses grafiteiros que, de repente, o trabalho deles começou a sair do grafite, começou a virar estampa de roupa, logo de galera do rap. Aí eu falei, nossa, dá pra fazer isso. Eu era muito nova. Tipo, eu tinha uns 16, 17 anos, 18 anos, olhando pra tudo isso com uma visão lá na frente, assim, que eu nem imaginava onde ia parar. E aí o meu começo foi bem isso mesmo. Tipo, foi um hobby, fui me envolvendo com a galera daqui da Zona Sul, com a galera da escola também. Fomos meio que aprendendo juntos, porque, gente, não era assim você encontrar um evento, não tinha evento, não tinha tinta pra começar, era muito caro, tipo, ainda é caro, sabe? Mas pros moldes dos anos, começo de 2000, era uma fortuna. Então, basicamente, parte do meu... Eu comecei a trabalhar cedo pra bancar também o meu rolê de pintar, e foi isso. Basicamente, Legal. Isso, o início, assim. Você teve muita ambição, né, Krika? Eu sou ambiciosa. Até hoje sou, eu vou morrer assim. Mas que lado bom, sabe? Não, mas é bom a gente falar disso, porque as pessoas ficam... a gente não pode falar dos nossos feitos, a gente não pode ser ambiciosa, ainda mais a gente que é mulher, né? Sim. Então, eu também tinha muito medo. A pessoa vinha me dar parabéns. Nossa senhora, eu queria me jogar embaixo da mesa. Assim. Tipo, não, obrigada. Tal. Hoje não, eu falo obrigada. Tipo... mudar um pouco esse lugar que é nosso, sabe? Tipo, a gente é capaz. E é isso, assim. E muito da hora, porque dificilmente a gente fala disso nesse âmbito de artista, né, Gi? Não sei se a gente teve aqui em algum dos episódios essa pauta, mas é achar caminhos rentáveis, achar caminhos viáveis dentro da arte. E a gente falar disso hoje é uma coisa, agora falar disso nos anos 2000 é completamente outra. Mas enfim, acho que ter vindo de uma família que te apoia, que tava ali pra você ser o que você queria ser, acho que adiantou muito. E que bom, né? Que bom que a gente não perdeu essa artista. Como eu sempre falo, é um privilégio dentro do desprivilégio, porque...
o mundo tá se matando, né? Gente morrendo, drogas e tudo mais. E você tá ali numa redoma falando, você vai conseguir, você pode e tal. Nossa. E isso fez toda a diferença, até pra eu ser uma pessoa muito segura, sabe? E realmente, assim, hoje, olhando pra trás, eu penso, se eu não tivesse tido a base que eu tenho, talvez eu não estaria aqui, sabe? Ou seria muito mais difícil, porque a gente tem que arrancar lá do nosso ser forças que às vezes a gente não tem, né? Acho que a minha mãe tá triste agora. Por quê? Não. Ouvindo falar que a mãe dela costurava, tinha tudo lá. Eu também tive tudo isso, gente. Tive tudo isso. Minha mãe é uma puta artesã, faz trocentas coisas. Eu sempre tive a casa cheia de coisas, sabe? De tudo. Mãe tem isso. Tanto é que ela tem um negócio que chama Tuta Tem, que é o apelido dela. Tuta Tem, ela tem tudo. E eu não saí artista. Queria dizer, mãe, desculpa, mas eu sei que ela tá orgulhosa de mim. Então tá tudo bem. Amanda, e você, gata? Como é que você chega nesse o grafite veio em que momento na sua vida? Você falou que você já desenhava, né? Não, primeiro que é muito legal, né? Ouvir a Krika falar, porque, tipo assim, pra gente que é do grafite, que nem comparação, assim, né? Com a bagagem que a Krika tem, eu tô observando esse mundo do grafite agora. Inclusive, essa pauta tá muito em discussão, né? Porque é um ambiente muito masculino, assim. Você cola num rolê de grafite, pra você encontrar uma mulher, tem que dar 2 voltas e é isso, assim. Tipo, você vai achar 1 ou 2. E é sempre muito escasso, né? Eu até ia comentar sobre a manifestação que as meninas fizeram na frente do Itaú Cultural. E que foi uma movimentação muito louca. Lá. Você tava lá, não tava? Também. Nossa, eu não sabia que ia até. Quando eu vi, eu falei, o quê, gente? Que é isso, caralho? Também tava Surtei, junto assim. com a- Eu quero muito que vocês ali contem articulando. sobre isso. Meu, muito louco. Por favor, eu quero... Medo, Porque você tava lá, né? Eu já me solidarizei lá, já preenchi um forms que as meninas estavam soltando, né? De grafiteiras que querem somar, me colocaram no grupo agora, inclusive. Legal. Vamos agitar o negócio. Mas é isso, é muito legal ouvir a Krika falar, porque... Cara, tem tanto impeditivo, pelo menos eu sinto como mulher, sabe? Pra chegar nessa cena. Uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante foi de tirar esse tempo, entender o que é o hip hop, antes de chegar e, sabe, querer se autodenominar grafiteira. Eu não estou há tanto tempo no grafite, mas eu demorei um tempo pra me considerar grafiteira mesmo já fazendo grafite. Porque bate um medo, né? De tipo assim... E se alguém chegar e me questionar e falar, não, você não é grafiteira? E a pessoa que você pinta na sua cabeça é um homem falando isso, né? E aí parece que essa é um cenário muito pra eles, assim. É uma coisa que eu sinto, assim, que me deixou um pouco receosa de me posicionar e tal. Mas Síndrome da impostora, né? Sim, Eu tava nem pensando nunca. Exato. nessa palavra agora. É isso mesmo. É isso. Eu acho que eu cheguei no grafite, foi muito por essa coisa da experimentação também, né? Meu pai, ele sempre me incentivou muito, assim, com arte. Ele sempre foi pintor. E aí eu lembro que ele chegava com umas revistinhas em casa das caçambas que ele pegava, assim, sabe? De coisas que já estavam usadas. Tinha muita coisa que já estava feita, que já estava pintada, mas tinha muitos desenhos não pintados. E eu tinha um monte de revista, assim, tipo, gente, coisa de boy, assim, na minha casa, sabe? Que eu falava, nossa, a revista do... Como é que é o nome? Toy Story, sabe? A capa dura. Tava feito pela metade, mas eu tinha. E eu, sabe, ele vinha, me passava umas dicas de lápis, assim, pra esfumar e tal. E meu pai nem desenha nem nada, mas ele me passou várias coisas legais. E minha madrasta, ela era liderança na igreja, né? E aí ela fazia vários artesanatos também pras crianças lá. Eu ajudava muito ela, né? Quando eu fui pensar em grafite, assim... Eu já tinha feito alguns desenhos na parede de casa. E aí minha mãe queria surtar, assim, né? Porque aquele cheiro de spray fedorento e um monte de caneta pela parede. Eu fiquei, mano, eu quero fazer isso na rua, né? Mas eu ficava muito com esse receio, assim, também. Aí eu vi que um parceiro meu tinha só se jogado. Foi pegar as latas e foi pro muro. Eu falei, mano, e aí? Como é que é isso, cara? Eu quero ir, mas e aí? Nossa, não chegou ninguém, mano. A polícia não te parou. Ele, não, mano, vamos lá. A gente encontra um pico que é suave e bora. E aí eu lembro que o primeiro grafite que eu fiz, eu queria muito passar uma mensagem, sabe? Tipo,
Eu não sei, porque às vezes que eu vi grafite na minha vida, assim, como apreciadora mesmo, tá eu ali passando na rua e você depara com uma frase, tá ligado? Que você fala, puta, mano, que da hora que isso tá escrito no meio da rua, né? Eu acho que o da hora do grafite é isso, é a arte muito pública, né? Você tá no meio do ônibus ali, lotado, indo pro trabalho, Isso é demais, sufocado, e você olha pela janela e tá lá, Muros que tipo, falam. não desista dos seus sonhos. Você é Caraca. louco, já dá um... É demais. um museu a céu legal. aberto, né? Sim, É. e o primeiro grafite que eu fiz uma flor, assim, cheio de lixo em volta, e era até do lixão nasce flor. Aí eu pensei, mano, se alguém passar, né, e observar essa mensagem e sentir alguma coisa positiva, acho que tá feito. E a partir de lá, eu tenho tentado me jogar cada vez mais, mas é isso, assim, também sobre as possibilidades, né? Eu acho que eu não tive tempo ainda de conseguir, sabe, fazer essas experimentações, de simplesmente pegar minha mochila, sair com as tintas e pintar. Porque, mano, desde muito cedo eu trampo e tô sempre nesse corre de tipo, mano do céu, como é que eu vou pagar aluguel o mês que vem, tá ligado? E parece que não sobra tempo de você pintar um muro. Isso acontece. Isso Tá aconteceu ligado? Isso é comigo foda. também. E eu acho que aí vai muito do objetivo, sabe? Mas a gente que vem desses lugares de não privilégio, a gente tem que trabalhar pra fazer as coisas, e às vezes é isso, tipo... Ninguém vai reservar um tempo, tipo, agora tira hoje lá pra lá. Eu em passar, é que você precisa arrumar o seu tempo, Verdade. sabe? E é todo dia, tipo... Ai, meu Deus, eu não posso me sentir que eu tô parando, assim. Dá um sentimento ruim, pelo menos pra mim dá, assim. Uhum. Então, você falando me passou isso, sabe? Tipo, será que eu tô ficando pra trás? Ou, tipo, deveria estar me dedicando mais a isso? Eu tô sempre pensando nisso. Nossa, eu preciso me dedicar mais, preciso me dedicar mais. Só que é isso também, eu busco essa dedicação, mas também eu sou meio doida, né? Eu tô experimentando muitas coisas. Aí eu falo, não, beleza, vou sair pra fotografar. Então agora... Aí o grafite também. Tem semana, por exemplo, nesse mês agora, eu peguei alguns trampos de grafite. Acho que um só é remunerado. Os outros, não, imagina, eu vou lá, vou pintar sua parede. E aí é isso, né? Você fecha a sua agenda... Pra fazer esses trampos também. Eu acho que, tipo, eu tô tentando buscar esse caminho, assim, sabe? E aí é como eu tava conversando com o maninho ali, que eu esqueci o seu nome. Robson. Que tá por trás das Maninho, câmeras, é pessoal. ótimo. Mó fofinho. Que é isso, tipo, às vezes você não ganha financeiramente, mas você vai ganhar... Mano, só a oportunidade, tá ligado? Já acho que é enriquecedor, então... Ô, Robson, a gente já conhece um monte de grafiteiro. A gente tem um muro. Eu acho que a gente podia fazer um evento de grafite, gente. Nossa, Vocês iriam? ia ser louco. Com certeza. Ia ser louco, ia ser Com louco. certeza. Porque assim, eu adoro grafite, vocês já sabem, já contei. E aí a gente tem um muro lá na casa do Robson, que é na esquina é na Rua da Safra, que é uma rua importante ali no Capão, né? E ele tem um muro de esquina. Assim, filé o muro dele. Olha aí. De esquina olha ainda. aí. Aí a gente falou com o Mirage, com o Frenesi, eles toparam, né? O Mirage falou, não, eu faço lá, faço... Gente, dá pra fazer um evento com os grafiteiros da Bora Zona fazer. Sul. Evento. Bora fazer. Olha essa collab. Mas eu acho que tem que ter 50-50. Imagina, Já vou Mirage e começar a falar. Frenesi. Tem que 50 homens e 50 mulheres. isso aí, é verdade. Olha. E aí é isso. Concordo. Bom, enfim, fica essa dica aí. Vamos fazer esse negócio acontecer. E, gente, muito pra além do grafite, vocês trampam com outras coisas hoje ou vocês vivem da arte hoje de vocês? Ou de outra arte, Ou né? de outra arte, Enfim, vocês fazem o que além do grafite? A Amanda já falou que ela faz várias coisas, fotografa, só que faz de graça também. Fia, não pode fazer de graça. Mas é que sabe o que é? É o que vocês estão fazendo aqui agora. Tem muito trampo, muita organização, muita gente que eu acredito no trampo e essa pessoa não tem como pagar, sim, tá ligado? sim. Ah, tem uma causa, então, por trás. Tipo, depois daqui eu tô indo pra um evento em Itapecerica, as meninas estão organizando, inclusive vocês estão convidadas. Elas estão organizando o Júlio das Pretas. Então vai ser só mulher preta homenageando Carolina de Jesus. Que lindo, E, legal. Mano, eu vou fotografar, as meninas não tem verba. Eu vou, não, arranja aí pelo menos uns 100 conto. Não tem como, gente. Tipo... Então é isso, sabe? E aí, como eu conheço bastante pessoas que estão fazendo coisas do tipo,
Aí quando eu vejo, eu falo, nossa, vários trampos esse mês. Aí, tipo, 2 pessoas vêm me pagar. É foda. Não, é. Precisa ter um equilíbrio, né? Sim. Já tô organizando isso aí. Mas aí você faz fotografia, então você tá fazendo cobertura de eventos, essas paradas. Uhum. E você é design também? Design também. E aí, é isso. E aí, eu trampo com ilustração também. Tem Ilustração também. Desde a pandemia... Antes eu trampei de muita coisa, na verdade. Oficina de moto, telemarketing, camelô, garçonete. Já fiz muita coisa. E aí, no último trampo que eu fui garçonete, eu falei assim, mano, eu quero trampar com arte. E aí, agora eu vou me jogar e vou fazer o negócio dar certo. E eu tô nisso já tem mais ou menos 3 anos. E é isso. Tem mês que é foda, tem mês que é ótimo. Tô me mantendo, tá ligado? Aí, essas são as áreas que eu tô atuando. Da hora. E você, Legal. Krika? Então, no meu caso, assim, hoje eu trabalho 100% com a minha arte, né? E aí são 4 áreas, que o grafite vem antes de tudo, e ele me levou para vários lugares. Então, por causa do grafite, eu sou formada em design de interface. Eu trabalhei anos no mundo corporativo, até chegar no momento da minha carreira enquanto designer, que eu também estava ali como diretora de arte, que eu já tinha entendido que eu tinha absorvido tudo daqueles lugares e eu precisava trazer para os meus aqui do outro lado. E, paralelo ao grafite e o designer, eu estava ali como ilustradora também. Então, parte da minha carreira enquanto artista... eu comecei a entrar cada vez mais dentro da ilustração e fui pro lado da criação de conteúdo, né? Porque eu sempre amei muito a parte de audiovisual, que também estava dentro desse leque meu de conhecimento, só que eu não tinha ainda trabalhado efetivamente nessa área. Até porque eu trabalhei anos no meio digital, né? Eu trabalhei anos fazendo site, layout, essas coisas todas. E eu sempre gostei muito de tudo que envolve arte e tecnologia. Antes disso, também trabalhei de N coisa, gente. Eu trabalhei no McDonald's. Caraca. Meu primeiro emprego. Trabalhei em shopping, trabalhei em loja. Então... eu acho que todos esses lugares que eu passei também, eu aprendi a conviver com as pessoas e entender o que eu queria fazer da minha vida. E aí, eu acho que quando eu comecei realmente a perceber que o meu trabalho de arte estava me trazendo retorno, né? Porque eu sempre fui muito pé no chão, assim. Eu nunca fui muito de ficar flutuando. Eu vou me jogar e vou cair da ribanceira e quebrar a cara. Eu sempre pensava, não, eu acho que eu preciso fazer primeiro esse caminho para poder manter esse outro lugar, né? Porque, assim, teve um momento muito específico que aconteceu uma virada de chave na minha cabeça, que foi: você não é mais só grafiteira, hobby, diversão, Você também faz parte, o grafite faz parte do seu trabalho. Então, foi em 2009, que eu, junto com um grupo de artistas do Imbu, né, que a gente fazia parte da mesma CRIO e tudo mais, a gente escreveu alguns projetos e fizemos o primeiro projeto de oficina de grafite lá. Então, eu comecei a entender que aquele ambiente que eu estava fazendo grafite, que era legal, que era hobby, já não era só hobby. Ele fazia parte do meu trabalho. Enquanto isso, eu era designer, trabalhando em empresa e fazendo ilustração freelancer. Então, basicamente, eu dormia pouco, né? Assim, eu não recomendo. Inclusive, isso me trouxe muita coisa, muita bagagem, muita experiência. Mas eu percebi que se eu não fizesse desse jeito, que nem você estava falando do tempo, a gente tem que achar o tempo. E eu me jogava em tudo que eu achava que ia ser importante para eu fazer realmente aquilo no final, lá na frente, que é ficar um pouco mais tranquila com as coisas que eu me dediquei a fazer. Então, chegou um ponto da minha vida que as 4 coisas se uniram. Hoje a somatória é isso hoje, assim. Então, hoje, por exemplo, um trabalho que eu sou contratada para fazer, geralmente me contrata para fazer as 4 coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Não são todos os trabalhos, não são todos os projetos, mas geralmente a maioria deles. Porque
tudo, principalmente a área do designer, assim, eu acho que por eu ter tido muita experiência no mundo corporativo, lidar com gente de grande escalão e conversar com essas pessoas, estar em reunião, isso me deu uma habilidades que eu sinto, inclusive, eu tenho que puxar a orelha de algumas pessoas aqui da quebrada, que eu sei que é muito difícil mesmo. Ter medo. As pessoas têm medo de falar com alguém, de repente, que tá num outro lugar, num outro nível, que ela se sente abaixo. Por exemplo, vou cobrar um trabalho. Tem que saber cobrar o trabalho. É isso que eu falo pra você também. Legal, também faço vários trampos de graça pra projetos, ONG, pra gente que eu sei que não tem condição de pagar o meu trampo. Mas quem tem condição, você tem que cobrar. Não pode fazer de graça. Então, assim, até entender tudo isso. Para mim foi muito importante esse processo antes. Eu não tinha essa pretensão de viver... Eu sempre falo, né, pro Fábio que tá ali, qual que era meu sonho depois de sair formada? Era ter uma carteira de trabalho registrada e ganhar um salário. Caraca. Como qualquer pessoa. E porque eu sabia que, você abrir um negócio seu próprio... Na época eu não tinha nem MEI, gente. Já era, direto, você tinha que abrir uma empresa. Os custos disso eram enormes para aquela época. Então eu pensava assim, eu vou começar a trabalhar por minha conta. É uma loucura. Isso é coisa pra gente rica. Isso é coisa para outras pessoas que eu vi lá na minha faculdade, já articular. Mano, isso era totalmente fora da minha realidade. Então, hoje, quando eu vejo todo esse caminho que eu fiz... Desde lá de trás do estágio a me tornar essa artista que eu sou hoje, eu percebi que tudo isso fez com que eu me tornasse uma pessoa, para além de ser artista, uma pessoa que sabia muito bem qual era o meu valor. Então, assim, eu acho que nesse meu processo de trabalho hoje, eu consigo fazer essas 4 frentes. Hoje eu não trabalho somente sozinha. Quando tem projeto, eu chamo outras pessoas para trabalhar comigo. Até porque pintar uma empena, pintar um grande painel, sozinho você não consegue entregar, né? Aí eu percebi que eu tô abrindo espaço para outros artistas ganhar dinheiro também, porque eu também penso nisso, sabe? Legal a gente ajudar. Acho que essa coisa da gente, com o nosso próprio trabalho, porque o nosso trabalho é uma moeda de troca. Mas a gente entender que a gente tem esse lado doação, mas a gente também tem um lado que é pegar toda essa bagagem que a gente aprende ao longo do caminho e trazer essas pessoas boas também para trabalhar com você. Ganhando dinheiro também. Porque hoje eu fico muito feliz de poder falar, eu empreguei alguns amigos meus, sabe? Em alguns projetos. E eu acho que é isso, a gente tem que... É o que eu sempre falo. Tô pegando que é meu por direito e tô ajudando os meus aqui do meu lado, assim. Aquela coisa da gente consumir de quem faz. Então, eu também faço esse movimento de... Se eu tô ganhando uma grana, eu vou dar essa grana pra alguém que tá trabalhando, que eu sei que é que nem eu, que tá correndo atrás, sabe? Também. Então, na minha caminhada hoje é isso que acontece. E aí, eu fico muito feliz. Inclusive, um dos trabalhos que eu acabei de entregar, assim, que inclusive vocês me convidaram, e eu falei, meu Deus, que bom, vou poder tirar folga no sábado, eu vou vir aqui conversar. E aí, falei, cara, que legal, vou ter o tempo pra vir. E aí, eu fiquei muito feliz, porque era uma ilustração, uma grande ilustração que eu fiz, que vai sair agora, que era um sonho fazer. Eu sabia que eu tinha capacidade de fazer, só que eu não tive a oportunidade surgiu. Aí eu falei, nossa, foi um grande desafio para mim mesma como artista. E aí eu acho que existe esse divisor de água, igual no grafite. Quando eu fiz a empena, eu dei um pulo diferente do que aquele lugar que eu tava. É outra visão de mundo que você tem. Quando você pinta um prédio no meio do centro de São Paulo. E a mesma coisa, esses trabalhos que chegam para mim, como essa ilustração ou com outros trabalhos, assim, quando você chega numa Marvel da vida, assim, quando você faz uma tempestade, e aí você fala, caraca, velho, porra, obrigada, mãe, obrigada, pai. É isso. Valeu, galera. É isso. Então,
eu me sinto orgulhosa do caminho e eu acho que eu quero ajudar mais pessoas. Hoje que eu tô nesse caminho, eu vou puxar sua orelha. Não faça trabalho de graça. Se as pessoas forem pessoas que possam Não, pagar. se puder, por com favor. certeza. A gente não pode, tá? Por favor. Vamos fazer projeto pra gente, pros nossos parça, mas pra quem pode, cobra. Isso mesmo. Cobra, Sim. sério. Não, eu aprendi isso tem pouco tempo, infelizmente. Na verdade, acho que nem de graça, assim. Mas foi praticamente de graça porque foi um valor muito baixo. E aí, é isso, assim. Sabe o que eu sinto falta? É essa troca de ideias sobre empreendedorismo para artistas de quebrada. Porque, sabe, mano, é muito difícil, porque chega uma hora que você, beleza, você precisa precificar um trampo, você precisa fazer uma apresentação, você precisa se portar ali com um contratante e você não tem referências de pessoas que vieram do mesmo lugar que você. E aí você vai buscar na internet, que hoje pelo menos a gente tem, né, esse acesso vasto na internet, mas quando você vai pesquisar ali, tentar achar uma referência, é tudo tão distante que você fica tipo, tá, então como é que eu vou fazer? Fica a dica pra essa oficina, viu? Eu acho que é importante, assim, tanto a questão dessa pegada do empreendedorismo, como também os acessos a editais. Eu acho que a gente pode fazer com que esse círculo que a gente tem, assim, né, de artistas da quebrada, dessas pessoas que estão fazendo, de compartilhar esse conhecimento, né? De ajudar a gente a se profissionalizar, porque aí sim a gente vai conseguir tá junto, tipo, chegar na linha de frente, todo mundo de mão dada, porque a sensação que dá é que a gente, tipo, pelo menos eu, assim, que tô começando, né? Que tô há pouco tempo nessa caminhada, em comparação com a Krika, de você olha e fala, pô, mano, eu vejo a Krika e eu falo, é possível chegar. Mas como? Como chegar? Como? Parece que é tipo uma varinha mágica que bate, alguém que chega do nada. Não, eu acho que teve muito esforço, mas é isso, tipo, às vezes a falta de referência deixa a gente meio sem saber pra onde ir, né? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente faz aqui é promover essa conexão. Já você já falou de dois exemplos, a gente já teve um outro, que eu não me lembro quem foi, mas falou sobre dos artistas, como é que eles se divulgam, como é que eles, né? E aí eu fiquei pensando, isso é uma outra coisa que é pra gente pensar. Mas eu acho que isso que a Krika tá falando, e que eu também tô vivendo esse momento, de que é se entender empreendedora. Isso é diferente. E eu acho que isso é um momento novo também, assim, porque Sim. Eu tô há quase 8 anos trabalhando como autônoma. Eu não sou registrada há esse tempo. Então, eu vivo dos meus trampos, dos meus projetos, dos meus freela. Hoje eu tenho uma equipe que tem 6 pessoas. Eu tô dentro de um edital, mas eu tô me planejando para que quando o edital acabar, essas 6 pessoas continuem comigo. Então eu tô saindo de MEI, tô virando ME, tô pensando nesse planejamento como empresa mesmo, como é que eu vou trazer essas pessoas, como é que eu vou pagar todo mundo. Isso é muito... Ninguém falou isso, ninguém contou pra gente como isso acontece, entendeu? A gente vai no instinto. E a gente vai no instinto, e aí eu tenho 41 anos. Então eu fui no instinto, mas na minha vivência até essa caminhada, né? Vou fazer 41. Então eu caminhei até chegar a esse entendimento de que eu posso contratar os meus, de que eu posso... A Bia tá se formando esse ano. Eu falei, eu quero trazer eu queria trazer alguém que pudesse continuar o meu trampo, sabe assim? Tipo, quem que pode continuar fazendo Manda Notícias quando eu não estiver mais aqui? E aí a Bia surgiu assim como... é a Bia. É ela. Eu aqui, ó. Trancando, mas aí é isso, vai, galera. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mas aí é isso. E aí a gente tem a Carol, que também tá começando, vendo tudo isso. Tem uma distância entre a Bia e a Carol também, de conhecimento. Mas são 2 pessoas que eu tô conseguindo usar o que eu tenho de conhecimento e transferir pra elas. E aí eu saio desse lugar, um pouco desse lugar da jornalista e tal, e consigo ser empreendedora. Mas até eu fazer tudo isso junto, é muita treta, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse claro, que a gente pode facilitar os acessos. Posso comentar uma coisa? Claro. Uma coisa muito importante que eu entendi na minha vida. Que quando eu decidi que o último lugar que eu trabalhei do mundo corporativo foi a Maurício de Souza. E aí, eu já era artista, e aí eu vou pra lá. E aí, eu já tinha essa chave na minha cabeça virada, que era
eu dominando ali o meu tempo, sem chefe, sem nada, e eu volto para aquele lugar. Para um lugar fechado, onde eu teria que seguir regras. Só que eu falei para mim mesma, quando você trabalhava nessa área de design diretamente, nessas outras empresas, você não tinha essa bagagem, esse conhecimento que você tem agora. Quando você for para lá, você vai lá para analisar todo o movimento. Eu fui fazendo esse caminho. E aí, quando eu saio e começo de novo a trabalhar para mim, que foi... eu saio da Maurício em 2021. E eu saio com a convicção que Fábio é meu assessor, atendimento, eu vou ter alguém que vai ser a minha produtora, que no momento eu vou precisar, e vou ter os minhas parças aqui do grafite, que quando a gente tiver que fechar projeto, mano, é vocês. E todo mundo não fixo, assim, tipo, acho que o único que tá comigo o tempo todo é o Fábio. E em momentos, assim, específicos de projeto, contratar as pessoas e pagar o trabalho delas, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu percebi que vários de nós, artistas, não chegou para nós assim, olha só, é assim que acontece. Exatamente. A gente vai meio que aprendendo na raça fazendo. Tipo, abrir uma empresa. Mexer com a parte burocrática. Pois é. Registrar marca. Nossa. Tudo isso. Tipo, tem muita coisa. Essas coisas a gente vai fazendo. Não, e eu acho que deve ser louco pra você, por exemplo, agora que tá num outro nível, assim, com o seu trabalho. Porque quando você ocupa esse espaço, você tá brigando com o leão, né? Porque é um monte de gente que... você não sabe? Ótimo que você não sabe. Vou passar por cima de você. Então, você tem que acelerar o processo 2 vezes mais pra também não ser passada pra trás. Como né? assim? Tipo assim, não entendi, desculpa. Os boy, amiga. Sim. Os boy querendo, sabe, tratar Que com tem, você. já eles tem não pai empreendedor, né? eles não vão falar, pô, talvez ela não... Não, eu vou eles te vão... ajudar. Cara, Não. o mercado é implacável. Vou falar pra você. Quem domina é a galera que tem grana. Eu sei, mas eu sei. Entendeu? Eu tô sabendo dessa informação e eu tô trabalhando em cima deles. Porque eu tô furando as bolhas. Só que aí tá ganhando dinheiro com o deles. E tô ganhando dinheiro deles. Ótimo. Tô pegando o que é meu por direito. E assim, o que acontece é o seguinte. Eu saquei isso. Entendeu? Só que escancaradamente, a gente vê que tem, às vezes, certos artistas ou certas pessoas que têm esse lugar de privilégio e que realmente vai passar por cima. Vai. Só que só vai passar por cima se você... Eu percebo muito isso na minha caminhada. O que eu tenho de diferente que você não tem, ou vice-versa? Porque cada pessoa é única. Então, eu tenho um tipo de compromisso com o meu trabalho e um posicionamento que é meu. Isso ninguém vai tirar de mim. Pode vir uma outra pessoa tentar fazer o mesmo, mas vai ser diferente. Então, isso é o meu diferencial. Então, eu percebi que durante esse meu caminho, a gente tá falando de privilégio branco, a gente tá falando de pessoas que têm acessos, têm grana, mas, cara, tipo, a gente também tem certos lugares que a gente acessa que essa galera não acessa. Sim. Então, eu fiquei percebendo muito isso, que eu tava no meio da ponte ali, dando a mão pra quebrada, dando a mão pro pessoal mais privilegiado e pensando, velho, eu acho que eu quero estar junto com as duas partes pra entender esse lugar. Meio que hackear o sistema mesmo, entendeu? Eu acho que eu tô eu tô nesse caminho, assim. Eu vejo que não é fácil, mas é possível, sabe? E não vai ser assim, todos nós vamos brilhar hoje, porque sim, vai ter alguém querendo puxar seu tapete e fazer alguma coisa. Mas eu acho que é isso, eu acho que o que diferencia cada um de nós é muito isso. O que cada um de nós tem de diferente um do outro? Porque todo mundo é artista. Quando eu descobri que existia concorrência, e eu falei na arte, não, e não é os artistas, tá? Não é artista. Tipo, o Mirage tem um trabalho incrível, eu adoro o trabalho dele, sabe? E eu também tenho meu trabalho. Quem coloca a gente em concorrência não é a gente. É as empresas, é a agência, é o contratante. Então, tipo assim, quando eu descobri que existia isso, eu falava assim, legal, e vamos mandar um e-mail daqueles, bem poucas, direto e reto. Educado, mas direto e reto. É uma concorrência? É. Aí o Fábio responde, a Krika não participa. Por quê?
você quer trabalhar com ela, você já sabe o trabalho que ela tem. Todos os artistas têm um tipo de trabalho. Se a pessoa vai vir trabalhar comigo, ela tem que saber que ela vai me contratar com todas as coisas que eu tenho. A minha arte, a minha bagagem, tudo isso. Agora, se elas querem colocar a gente num lugar que tô concorrendo com você, de valor. Mano, é outro lugar. Eu tô num lugar, você tá no outro. Eu tenho uma caminhada de um tempo que você tem outro, sabe? E não é desmerecendo, mas é lugares diferentes. E você tem seu espaço, eu tenho meu espaço, todo mundo tem o seu espaço. E aí, quando a gente começa a conversar com essas pessoas, que é isso que eu falo, que é Raquel Sistema, é você entender qual é a lógica disso. De eles colocarem a gente uns contra os outros. Então, quando eu percebi que eles veem a gente como mercado, o mercado vê a gente como concorrência, aí eles que lutem. Entendeu? Eles se Porque viram. não é assim que a gente tem que lidar uns com os outros. Então, a Amanda falou, né, desse movimento que tá rolando aí das grafiteiras. Que você tava lá, queria que você contasse o que tá rolando, né, nesse... por que vocês estão se organizando? Qual é o mote dessa manifestação aí que vocês fizeram recentemente? Eu começo falando que é babado, treta e confusão esse rolê. Bom, assim, antes de mais nada, primeiro que tudo isso aconteceu principalmente porque a gente percebeu que o Itaú Cultural fez um projeto que era para ter muitas mãos e não teve, né? E a gente viu que quem era o curador era uma pessoa que perpetua, tem feito isso há anos, um discurso, um posicionamento, um comportamento. Ele mesmo fala que não, que ele já mudou, mas a gente não vê as ações, né? Então, contar a história do grafite é muita coisa. Fazer a história do grafite de uma forma unilateral é muito errado. Então, eu acho que o nosso maior motivador de bater de frente com a instituição, né? Porque a gente está falando de uma grande corporação que é uma empresa, que é o Itaú, né? Tem muita responsabilidade, porque muita gente vai nesses espaços com excursão de escola, para entender qual que é essa história do grafite, né? E a história do grafite, gente, ela foi contada muito pela perspectiva de uma pessoa privilegiada branca que vive no centro de São Paulo e que tem um grupo de pessoas e que não abrange o resto da galera, que, por exemplo... Mesmo tendo diversidade lá dentro, até é bom falar sobre isso, porque eu sei que tem muita gente do grafite que vai ver a gente falar aqui, que vai falar, não, a Krika foi lá falar mal da exposição. Não tô falando mal da exposição somente, eu tô falando mal de um comportamento que tira pessoas de contarem histórias delas. Então, tipo, o número de artistas foi um número muito pequeno. As artistas mulheres que estavam lá, basicamente, estavam sendo apagadas da história, porque você levou algumas artistas mulheres pretas e que não deu o devido valor para a história dessa artista. Trazer pessoas diversas, como, por exemplo, pessoas trans, pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, ok, a gente está relevando isso. Mas a maior questão também, depois de tudo isso, foi a gente perceber que muitas mulheres estão sendo tiradas da arte há muitos anos, assim. E o grafite, ele continua fazendo isso quando tem ali um homem à frente dessa situação, que ele vai chamar quem ele quer. E é assim como ele disse, e vê todas nós, né, como 30%. Então, se a gente continuar tendo essa visão que vou privilegiar os meus parceiros, os meus amigos aqui, e não vou levar em consideração que existem artistas muito importantes e competentes em todos os lugares, a gente continua fazendo isso. Então, acho que o motivador foi chamar a atenção desses lugares que a gente cansou, o copo transbordou, porque nesse momento a gente tá madura. A gente já não tá mais pensando como antes, que a gente tinha medo de enfrentar
certas ações dos homens dentro do grafite, dentro desses espaços de poder, né? Porque quando a gente também fala de tirarem as mulheres desses espaços, ou tirarem pessoas pretas, tirarem pessoas indígenas, falando de todas as minorias, acontece que a gente continua dando voz para esse tipo de comportamento. Então, agora, a partir disso, a gente sentiu que foi muito difícil para todas nós, assim, não foi fácil. Teve perseguições, tá tendo algumas perseguições ainda, mas a gente tá atenta e não vamos recuar. Mas o movimento foi justamente para chamar a atenção, para mostrar que a gente existe e que precisamos ser respeitadas. Em primeiro lugar, é isso. Massa. Boa, pra quem não sabe, tá rolando uma exposição no Itaú Cultural que conta a história do grafite. E é essa manifestação que a Krika conta, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a nossa história seja contada a partir da nossa perspectiva, porque a gente já teve a nossa história contada durante muito tempo pelos outros. Agora tá na hora da gente ter voz, da gente ter lugar de fala para contar a nossa história. Falamos, hein? Eita, Laia. Falamos, Eu queria falar hein? muito mais, mas não dá. Mas, não dá. gente, que delícia de papo. Que delícia. Infelizmente, a gente tem pouco tempo. Hoje tem mais alguma pergunta, Gi? Não. Eu vou ficando por aqui, depois a gente continua esse papo em outro lugar. E é isso. E a gente chegou na hora dos arrobas. A hora dos arrobas é de vocês passem os arrobas de vocês, das redes sociais. E a gente também quer saber os muros que a gente encontra vocês, o trabalho Onde de a vocês. gente encontra a arte de vocês. Sim. Pode começar, Amanda. Quero primeiro agradecer vocês. Prazerzão estar ao lado da Krika. Muito da hora, de verdade. Falar sobre esse assunto com a referência do meu lado. E ouvir essas dicas também é muito da hora. Espero que outras minas que estejam ouvindo a gente estejam ouvindo e continuem firmes, porque o bagulho é louco, mas vai dar bom. Vamos lá, meu arroba, gente. Meu arroba é um sacrifício pra falar, mas vamos ver se vocês entendem. É Amanda Monte, só que o começo é AMX. Então não é Amanda, é AMX, entendeu? Segundo A é um X. A gente coloca Tá, obrigada. na Tá aqui, descrição. ó, em algum lugar. Isso. Meu, e mulher, pra achar esse álbum. Amanda Monte, cadê essa menina, Então, meu Deus? menina, nossa, eu vou ter que mudar. Aí depois eu vi. Não, mas não muda, pode estar certo, eu acho ótimo. Depois eu achei, tá ótimo. O grafite, deixa eu ver. O último grafite que eu fiz, que eu gostei muito, inclusive, ele tá ali no Jardim Maracá. Eu fiz em parceria com o Beto. O Beto foi um parceirão nesse grafite, foi bem da hora. E aí eu retratei Iemanjá de um jeito diferente. Foi bem especial fazer esse trampo. E eu tenho os outros trampos que estão nos picos um pouco mais escondidos, mas que eu tenho muito carinho. Tem um lá no Jardim Valquíria, no Morro do Piolho, numa viela lá dentro. A gente fez um grafitão lá que tá, tipo... Mano, é perto de uma biqueira e o bagulho virou... tá um negócio bonitão, assim. Tá umas plantas, tá bonito. É isso. Tem mais uns outros espalhados por aí, mas eu não vou lembrar onde. Esses dois são bem especiais. Mas é isso. E você, Krika? Bom, meus arrobas, né? É Krika com C, C-R-I-C-A, tá? Ponto Monteiro no Instagram. E para todos os lugares que vocês quiserem me achar, é Krika Monteiro, no YouTube, no TikTok, na vida, enfim. No Google, joga no Google, tô lá. E os meus muros, gente, olha que pergunta difícil, meu Deus. Eu tava aqui Você pode pensando... falar desse que você vai... que sai em breve? Porque quando o episódio sair, provavelmente ele já vai estar... Não, esse que eu falei da arte, a última arte que eu fiz, então, esse eu não posso contar. Esse ainda tá Mas enfim, quando ela lançar, a gente posta lá. Mas, enfim, é isso. Tem algumas coisas que eu não posso contar ainda, mas o que já tem aí tem a Empena, da Rua Direita, que quem ainda não conhece, passa lá no centro, que eu fiz uma releitura da obra Negra de Tarsila do Amaral, que eu dei o nome de Preta Rainha. Eu venho numa pegada mais hoje no estudo mais profundo sobre resgate ancestral, pensando no hoje e mirando lá no futuro. Então, eu trouxe essa mulher preta com uma visão mais pro hoje, assim, que foi tirado lá de trás. Então, basicamente, meus trabalhos têm falado desse tema.
Embu das Artes, quem estiver passando também ali na Viela das Lavadeiras, que é um lugar que um monte de gente passa, tira foto. Tem um trabalho meu mais antigo lá, e do lado eu fiz uma homenagem a Raquel Trindade, que é uma mulher muito importante para nossa história da arte, no Embu também. E o meu trabalho está espalhado por muitos lugares também, tipo, em São Paulo, tem vários lugares que eu pintei, que eu não sei se existe mais, que acontece, mas assim, eu fiz alguns trabalhos, como a Amanda? Uhum. A Amanda falou, eu pensando, tô falando seu nome errado, né? Agora eu vou errar. Eu fiz alguns trabalhos, assim, que eles não estão nos lugares mais de grande visibilidade, né? Aqui na Sul, você... Aqui na Sul, ó, tem Capão Redondo, tem... Aquele projeto do negócio do muro... tá vendo? Tá que vendo? bom Eu que sei mais você que você lembrou. do Gente, eu sou péssima. Eu preciso de um GPS real pra colocar os meus trabalhos. Tem a pilastra lá do metrô, que fica ali perto da Giovanni, né? Foi recente agora que a gente fez aquela pilastra. E é isso. E aí tem vários que eu posso depois mandar pra vocês, pra galera saber. Fechou. Gente, muito obrigada, muito mesmo. Uma honra tê-las aqui. Incrível esse papo. E o meu @ é gialexandre.oficial. @bis.m_ e @mandanotícia. Segue a gente lá. Isso aí. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.